Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia para vocês. Bruno Mazzoni comentando aqui sobre a Itaúsa, clássico vídeo do Clube dos Dividendos de todo domingão. Então, se você gosta da Itaúsa, já ative os sininhos aí, principalmente domingo, você sempre vai receber uma atualização. E como a atualização é técnica, nem sempre fundamentalista, porque os resultados são trimestrais, eu acabo falando o que eu acho que eu espero sobre a semana. Então, é um papo aqui de café da manhã com vocês da ITSA4. Hoje não vai ser diferente. Vou comentar, como vocês estão vendo aí, sobre o Market Breadth, como ele tá, o que eu espero para a semana, qual foi o principal sinal da semana passada, tá? Que é internacional, não é doméstico, pessoal, por incrível que pareça, tá? Apesar do feriadão, os atos, pesquisa, etc. E a gente termina com Itaúsa. Eu vou estudar aqui o IFR da Itaúsa, tá? E também o indicador, né, IFR, e também os preços, certo? Bom, sem mais delongas, passamos aqui para o disclaimer, pessoal. Vamos começar com o principal trade desse segundo semestre. Pode vir a ser o principal trade, né? Deixa eu mudar o gráfico aqui. Tá? Aqui é o DXY. Na minha opinião, esse cara aqui é o malvado de hoje, tá? Durante o segundo tri até meados do terceiro trimestre de 2022. O principal ativo que fazia preços e volatilidade no mundo, tá? Era o petróleo. Então, ele que mexia com inflação, ele que mexia com humor, tá? Agora passa a ser o dólar. Tá? O petróleo arrefeceu e já está bem equilibrado. O meu equilíbrio no petróleo está entre 87, 85, 89, 91 dólares oportunidade de compra, tá? O Brent, 102, 99, 104, meio do caminho, Rubinho, tá? E 111 oportunidade de venda. Não acho que o petróleo, venho dizendo para vocês, vai passar dessa banda, tá? Não só para 2022, mas também para 2023, tá? Porque eu tenho algumas condições para isso. A principal dela é que política monetária ela é cumulativa, tá, pessoal? Então, o crescimento de 2023, na minha opinião, vai ser menor do que 2022, tá? A depender, sim, de um boom ou de uma recuperação muito forte chinesa, pessoal, mas ela não vai ser suficiente para contaminar todo o globo. Acho que o mundo está se desglobalizando de certa maneira. Então, a gente vai ter alguns focos de crescimento no globo, sendo ele, sim, China, tá? Mas todo o Ocidente mais preocupado ainda, tá? Com inflação, ainda com tentar ajeitar a sua economia e as condições financeiras para crescer de maneira sustentável, tá? Então, eu ainda acredito que as commodities vão passar aí um ano, pessoal. Quem sabe um ano, mas com certeza a minha tese é desse ano aqui, tá? Até o final dele, equilibradas. Tá? O petróleo eu trago como principal fator de influência na inflação mundial. Ah, e ele tem esse cap e esse piso aí. O cap sendo 111, o piso sendo 85, 87, 89, 91. Bom, com isso, o malvado é esse cara, que é a fuga para o risco. O anti-risco do mundo hoje foge para o DXY, que é o dólar, tá? Perante as grandes moedas, o G5, o G8. Tá? E nós tivemos essa semana o dólar batendo os meus alvos, tá? Para o ano, que é o 110,40, 110,250, 110,800, tá? E cedendo, certo? Pela primeira vez nós tivemos aí uma semana inteira do dólar ceder, tá? Não foi tão cristalino como eu imaginava, né? Eu achava que essa semana aqui ia ser inteira pró-commodities, inteira pró-emergentes, e na verdade nós tivemos sexta-feira como sendo o único dia pró-risco mesmo. Então eu errei ali os 4 dias úteis, a gente teve feriado na segunda nos Estados Unidos, feriado na quarta no Brasil, então talvez ali não tenha errado tanto, né? Foram 3 dias úteis só para se dar esse trade, mas eu não vendi bolsa essa semana. Para mim não fazia sentido nenhum, tá? Bolsas norte-americanas e emergentes. Os emergentes, pessoal, eu vejo que tem mais fôlego, tá, para subir. Nessa semana que nós vamos encabeçar aí final da primeira quinzena de setembro, até começo do fim de setembro, aí, até dia 20, 21, eu acho que dia 21 é a reunião do Fed, eu acho que até dia 21, pessoal, vai ser um risk-on, tá? Um pouquinho para emergentes, um pouquinho para mundo desenvolvido, ou seja, para ambos, para as ações, deve ser uma semana de recuperação semana que vem também. Por quê, pessoal? Porque commodities devem se recuperar, dados chineses devem ser menos piores do que o esperado e o Fed está em período de silêncio. Vai entrar em período de silêncio, porque a reunião é dia 21. Então, se eu não me engano, eles têm ali 7, 8, 10 dias anterior à reunião que eles não podem falar nada, tá? Então não vai ter gogó pessimista para o mercado. Eu até vejo que os emergentes, principalmente o Brasil, tem um gapzinho a mais, tá, para subir,
porque está mais conectado com China, está mais conectado com commodities, se commodities de fato andarem em linha reta para cima, tá? O petróleo chegar a 104 ou até 111, o minério de ferro se permanecer ali acima dos 101, 102, a gente tem ali Vale empurrando o nosso índice para cima, os bancos continuam com viés super altista para mim, inclusive é Itaúsa, vou comentar dela, e barabim, barabom, até dia 21 de setembro teremos paz, tá? Bom, essa é a paz que vem do globo, né? Que vem do internacional, certo? Qual que não é a paz nossa aqui? Você que está no Banco do Brasil e na Petro, é cada vez mais ligado aí às eleições, pessoal. Então, talvez no nosso índice dê uma cambaleada, o índice Bovespa dê uma cambaleada, tá? Porque, de repente, uma pesquisa não agradou. Tá? Então a gente tem fatos políticos fazendo preço em duas grandes blue chips que podem segurar um pouco o índice, mas eu vejo a Vale livre, leve e solta, tá? Eu vejo as Junior Oils, né? As empresas menores e privatizadas de petróleo também soltas, tá? E bom, a gente vai ficar de olho em dados chineses que eu espero que sejam menos piores. Tá? Menos pior já é positivo. Então o nosso mercado para essa segunda semana, terceira semana de setembro, eu vejo como resiliente se houver quedas. Então, o S&P, por exemplo, pode cair 1%, a gente cai meio, cai menos do que isso, ou até estabiliza, porque a gente tem essa dinâmica de o dólar mundialmente dando uma esfriada, tá? E as commodities recuperando, a gente tem os emergentes ganhando tração, tá? O que pode dar de errado nesse trade, meu? O dólar voltar, tá? A retestar as máximas já semana que vem, 110,800, 110 que seja, pessoal. Então aqui é como se fosse um VIX, esse gráfico para mim. Dollar Index DXY acima dos 108, tá? 108,600 é um momento de alta medíocre, tá? Alta medíocre para as ações, para os índices semana que vem. Na semana que se passou, o dólar era totalmente vendedor. Então eu estava querendo muito que os emergentes se recuperassem. Sexta-feira aconteceu, não foi a semana inteira. Então não dá para dizer que eu acertei. Para a semana que vem, tá? Eu acho que o dólar, se permanecer acima dos 108 e ir testando 110 ali, não acho que ele vai passar dos 110, tá? Eu erraria o meu cenário, certo? E eu acho que se eles permanecer acima dos 108, a bolsa vai meio que ter dificuldade para subir, mas ainda o viés é mais de alta, tá? Porque a simetria para as commodities está para cima e não para baixo, tá? Se esse cara aqui derreter, passar, invadir, romper o 108, pessoal, é bonança. Tá? É aquele momento em que a gente vai ter talvez o ICOM, talvez o IMOB aqui no Brasil um pouquinho menos favorecido, ou seja, menos alta para sua Magalu, para sua Cirela, tá? E muita alocação em exportadora, muita alocação em commodity, muita alocação no IMAT. Tá? Por quê? Commodity subindo, pessoal. Tá? Significa que a inflação, o trade de inflação ganha de novo a atenção. E trade de inflação é anti-empresas, né? Contra empresas domésticas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Tá? Então a gente deve ter exportadoras levando o Ibovespa nas costas, principalmente a Vale. Eu falei disso na semana passada, ela levou muito mais na sexta, mas também a Vale subiu a semana inteira, pessoal, mas sexta-feira foi crucial, vou fazer vídeo sobre ela. Tá? E, bom, as small caps também subiram porque a curva de juros fechou. Acho que a curva de juros está perto de parar de fechar aqui no Brasil. E se o trade for de inflação, deve sugar um pouquinho de dinheiro do ICOM e do IMOB, e esse dinheiro ir para as exportadoras. Isso dentro da alocação setorial Ibovespa, certo? Então, menos força para as small caps, mais força para as blue chips. Essa semana que vem, eu imagino, tá? E esse é meu cenário, tendo o malvado favorito dessa vez aqui, ou a malvada favorita, sendo o DXY, tá? Bom, como é que tá a estatística do Ibovespa, né? O nosso digníssimo aqui, termômetro de mercado ou market breadth. Bom, o que eu tenho aqui, ó? Meio do caminho, certo, pessoal? Então tem fôlego, e esse indicador é também conhecido como fôlego de mercado, né? Tem fôlego aqui para as médias de 200 e de 20 voltarem ao vermelho, tá? Então nós tivemos o primeiro choque de preços aqui em cima. O Ibovespa, ele não necessariamente vendeu forte, mas ele por tempo lateralizou. Vejam aqui que há um equilíbrio entre compradores e vendedores já há 2, 3 semanas, certo? O que vai desequilibrar, tá, o Ibovespa e deixar esse indicador novamente aqui sobrecomprado são as commodities, tá? Não vejo que é só Magalu, não vejo que é
o setor de economia doméstica. Certo, pessoal? Então, o papo para a semana que vem para o nosso Ibovespa é mais positivo do que negativo, mais otimista, né, do que pessimista, só tendo essa troca, essa setorização podendo ficar clara, né? Talvez a sua small cap não acompanhe o 1 ou 2% do índice Ibovespa subir, tá? Talvez, certo? É uma tese aí que eu tenho. Bom, eu vou falar sobre esse gráfico feio, pessoal, por quê? Aqui são as ações do Ibovespa, quantas ações do Ibovespa estão negociando acima das médias de 20, 50 e 200. Esse gráfico aqui é Itaúsa Futebol Clube já, tá? Itaúsa 4, ITSA 4. E é o IFR, onde a linha de cima aqui é os 70%, clássico do IFR, né? Indicando então sobrecompra, tá? Dentro de um mercado que você tem a expectativa de queda ou lateral equilibrado, o IFR é rei, né? Sempre que ele bater aqui na 70 ou mais, é hora de se realizar lucro ou de vender, assim como se ele vier em um momento abaixo dos 30, tá? Ou 30, é hora de comprar. Certo, pessoal? Então, é uma semana que a gente encabeça aqui na tendência de alta, certo? Porque estamos vindo da sobrecompra e já realizamos o suficiente para voltarmos aos 50%. Então, se rompermos mínima no gráfico diário ou até no semanal, eu não vejo como sinal de queda, eu vejo como, oportunidade de compra. Por isso que eu estou otimista também pelo indicador técnico. E o IFNC, né? Sempre falo para vocês, bancos e seguradoras estão vendo dinheiro caro e gente procurando por ele. Então, é o melhor dos mundos para o IFNC, certo? É uma semana, então, que não é a semana do barato, não é a semana do desconto, como foi aqui finalzinho da PEC dos benefícios e já esperado por nós, tá? Mas é uma semana que estamos no meio do caminho. Então, você também não está comprando topo, certo? Bom, vamos lá. Então, colocar para vocês os pontos, né? Atualizando, pessoal. Então, a minha última compra foi aqui nos 9 e pouquinho. Não era 9,6 especificamente, porque nós tivemos um dividendo aí, um JCP, se não me engano, né? Então, eu tive que ajustar. Era 9,3, 9,1, sei lá, era bem próximo dos 9, tá? E os suportes são 8,99, 9,6. Tocou perfeito. Então, a compra foi aqui, técnica, né? No gráfico, não necessariamente no IFR. Agora, se, como eu falei, né? Ficarmos mais uma semana nesse equilíbrio, pessoal, totalmente natural e eu estou vendo como oportunidade. Tá? O rompimento dos 8,99 aqui, ou dos 9, não é para mim sinal de venda. Tá? Muito pelo contrário, é uma oportunidade. Tá? O IFR ficaria nos 50% ainda e teria semana que vem, tá? Para bater no sobrecompra de novo. Eu estou achando que o mercado irá ficar sobrecomprado novamente, não só dessa vez. Certo? Então aqui eu tenho essa análise aqui, que o meu sinal, o meu cenário base é esse aqui. Tá? Não sei quanto tempo a gente vai demorar nessa bandeira, mas que é para cima, a assimetria, principalmente para o setor financeiro. Tá? Isso para o ano, pessoal. Pós-eleição também. Tá? Agora, para as commodities, eu acho que é um mês. Tá? Ou esse gap entre o dia 12, que é a semana que vem, né? 12 de setembro, até o dia 21, reunião do Fed. Tá? A gente tem esses dias úteis aí, 4 a 6, 8 pregões, para não ter ninguém, principalmente do Fed, do Banco Central Americano, jogando água no chope, tá? Sendo duro em entrevistas, etc. A gente tem aí as commodities com caminho livre para se inflacionar e eu, na minha opinião, acho que dados da China serão menos piores. Então não vai depreciar as commodities o que vier da China. E sim, ou manter, tá? Ou até apreciar, tá certo? Inflacionar um pouquinho os preços. Então esse é meu cenário base em vermelho, tá? A semana retrasada e passada eu falei para vocês dos 9,39 e dos 8,99, 9,6. Tá? Eram números diferentes por causa do JCP, mas estavam próximos. Pois bem, foi máxima e mínima. Agora, essa semana aqui, eu já acredito que a gente estoura para cima. Se não for essa semana, até dezembro, esse é meu cenário base. Vou errar, pessoal, se a gente murchar. Tá? Se a gente murchar, seria o quê? Voltarmos aos 8,24 ainda é região amarela, 8,14 ainda é região amarela, ou seja, eu aceito um fundo duplo aqui, uma pesquisa, um chacoalhão de mercado, tá? Pode fazer voltar, mas de novo, oportunidade, certo? E meu cenário não é base, pelo menos para esse ano, que a gente volte para 7,57, 7,29, 6,84, que são níveis ali de greve dos caminhoneiros, impeachment, certo? Mas eu deixo no gráfico aqui, sempre para vocês saberem. Tá? O cenário base é o amarelo. Então a máxima do amarelo aqui para setembro está em 10,55, 10,59. A mínima em 8,14, 8,24. E o meio do caminho, até pelo IFR, né? Ajudando
corroborando com essa análise, 8,9996, certo? É isso, pessoal. Até o final do ano, de novo, eu estou ficando confiante que nós vamos renovar a máxima de 2021. Vamos ver, de março, perdão, aqui para os bancos. Tá? A Itaúsa também considero como. Tá? Então, 10,70, 11,17, 11,32, 11,76. Tá? É para mim ali o alvo final. Para setembro, a gente pode ter um spike pré-eleição até 10,55, 10,59. Certo, pessoal? Essa foi a atualização. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Vejo vocês. Ativem os sininhos e na descrição sempre coisas interessantes para vocês. Tchau, tchau.